estender um pouco mais. Agora sim, sem maiores delongas, já começando a fase dos debates orais, eu passo a palavra para o representante do Ministério Público Estadual, Dr. Luciano Anequim Lara Leite, que terá até 1h30 para suas considerações iniciais. Doutor, está com a palavra. Pendências aqui da chuva. Vocês não viram a chuva. Caiu até granizo, viu? Opa. Excelentíssimo senhor doutor Rodrigo Pedrini Marcos, é com muita honra e satisfação que inicio os trabalhos da acusação nessa tarde, já com a apresentação da tese acusatória. Recebo nossas homenagens, mês que se inicia com grande quantidade de plenários para terminarmos bem o ano, né? Um ano muito profícuo, de muito trabalho, em que conseguimos quase completamente zerar a pauta de réus presos. Estamos já fazendo os processos mais antigos, aqueles que ainda pendiam algum recurso, né? Ou localização de alguma das partes, e agora poderemos iniciar 2024 logo mais, com uma tranquilidade maior de trabalho, com uma condição de apresentação de maiores diligências e de maior assiduidade no cuidado de outros processos em andamento, e oxalá continuemos com os índices de solução de homicídio que a gente consegue, como Vossa Excelência bem apresentava, continuar brindando a nossa população, o jurisdicionado, com resposta 100% dos crimes elucidados nos últimos 100 anos, nos últimos 6 anos, o que nos coloca em índices superiores a países altamente desenvolvidos como Inglaterra e Estados Unidos. Receba, doutor Rodrigo, nossas homenagens, extensivo a todos os magistrados de Mato Grosso do Sul. A banca da defesa, hoje, mais uma vez, ornamentada pelo doutor Danilo Augusto Formaggio, é uma honra encontrá-lo na banca da defesa, hoje num processo bastante espinhoso, de bastante dificuldade para os trabalhos defensivos, um processo antigo, um processo volumoso, mas que tenho certeza que Vossa Excelência virá com o brilhantismo de sempre explorar as teses defensivas e trabalhar na melhor defesa tecnicamente possível para aquele que, nas palavras de Roberto Lira, não tem condição de contratar o verbo a verba, que não tem condição de pagar pela sua defesa, e terá a melhor defesa técnica possível por parte da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, muito bem representada pela pessoa de Vossa Excelência, que já na semana que vem terá mais um caso espinhoso aí a trabalhar, né? Pelo visto, o doutor Eduardo conseguiu fazer na distribuição aí uma melhor solução, pelo menos nesse mês de novembro, né? Para que ele não fique só ele com os casos mais complicados ali. Não tem nenhum caso simples, é só brincadeira interna, é piada interna nossa aqui. Não existe nenhum caso simples em se tratando de crime doloso contra a vida, em crimes de homicídio, né? Mas é que a gente se encontra tanto aqui, os casos são tão pesados e os casos são tão tensos que a gente acaba criando alguma forma de tentar diminuir a tensão aqui entre nós. Vossas Excelências, senhores e senhoras jurados, perceberão que os embates aqui serão travados, e os embates acontecem efetivamente quando tem a acusação representada pela minha pessoa e a Defensoria Pública aqui do Estado de Mato Grosso do Sul, representada pelos nobres defensores aqui da nossa comarca. Temos embates aguerridos, mas somos amigos, tá? Os embates são só de ideias, são efetivamente na construção da dialética aristotélica, de tese do Ministério Público, de antitese da defesa, né? E síntese realizada pelo julgamento de Vossas Excelências. Quando Vossas Excelências definirem como os fatos se deram, estarão fazendo a síntese desse caso. Olha, para nós, representantes da sociedade, os fatos se deram dessa maneira. Ouvimos bem o promotor, ouvimos bem o defensor, vimos todas as rusgas ali de entendimento por eles criadas, de interpretação desses fatos, mas o que interessa é o que nós entendemos, e nós entendemos dessa maneira. Esse crime se deu para a sociedade de Três Lagoas dessa forma, e assim acabarão julgando e dando um ponto final quanto aos fatos
devolvendo ao juiz de direito a análise jurídica da sentença, que é a quantificação da pena. Né? E Vossas Excelências terão hoje a oportunidade, na pessoa do Dr. Danilo, de ver uma defesa muito aguerrida, muito combativa, e qualquer embate que seja realizado aqui, saibam que é só na questão das ideias, não temos nada de pessoal, nem de animosidade pessoal, e nunca teremos criada por plenário do Tribunal do Júri. Tá? Podem ficar tranquilos, por mais que o pau cante aqui, podem ficar tranquilos que é só questão de plenário. Tá? Dr. Danilo, receba as homenagens deste promotor de justiça, em especial da instituição que hoje represento, extensível a todos os seus pares e à advocacia sul-mato-grossense, que saúdo na pessoa do Dr. Bito Pereira, presidente da seccional sul-mato-grossense da OAB. Aos serventuários da Justiça, que saúdo na pessoa do oficial de justiça aqui presente, sem os quais não haveria condição de realização dos trabalhos, a força policial, hoje representada pelo nosso nobre policial civil, o Bueno, que está aqui acompanhando o julgamento, que foi aquele que nós ouvimos aqui, aquele que eu lembrei a Vossas Excelências, que certa vez, num caso de tráfico de drogas aqui, que nós tivemos que fazer aqui o julgamento, tá? Não lá na vara criminal, não lá na sala de audiência, eram 41 acusados, eram dezenas de advogados, então ficou um lado aqui só com advogados, um lado aqui só com os acusados presos, tá? Eu e o juiz aqui, as testemunhas sendo ouvidas aqui em plenário, porque não cabia na sala de audiência tamanha quantidade de pessoas, eu lia a denúncia e perguntava para o Bueno a respeito dos nomes denunciados. 41 pessoas, era uma organização de tráfico aqui, eram dois grupos de traficantes, um traficava só maconha, o outro traficava só cocaína. E os grupos não se conheciam, não se misturavam. Quando alguém pedia cocaína, passava para o traficante de cocaína. Quando pedia maconha para esse grupo, eles passavam para os traficantes de maconha, e um grupo não conhecia o outro, só os chefes que sabiam quem que eram os envolvidos, 41 denunciados. Baita operação aqui da Polícia Civil. E eu lendo os nomes falava, Bueno, e esse, e esse, e esse. Deu 5 horas e meia o depoimento dele. 5 horas e meia. Ele falando sem anotação. E eu aqui sentado com meu laptop, lendo a denúncia, passando as páginas assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Passava a denúncia, lia, passava a denúncia, lia os nomes, que nem eu faço aqui. Eu ponho o nome do cara, essa denúncia é minha, eu ponho o nome da qualificação e a foto. E eu ia passando. Várias páginas, só com os nomes e qualificações. Bueno, fala esse, fala esse, fala esse. A hora que eu terminei, 5 horas e meia, falei, Bueno, obrigado. Ele falou, não, doutor, o senhor esqueceu um nome. Falei, não, Bueno, eu não esqueci nome nenhum, eu estou lendo aqui a denúncia, eu estou rodando aqui, ó, estou baixando, era esse computador. Falei, eu estou baixando a teclinha aqui, ó, eu li todos os nomes. Ele falou, não, o senhor não falou o fulano participava da organização tal, ele era vinculado a fulano, ele fazia isso, ele fazia aquilo, não sei o quê. E eu, enquanto ele foi falando, eu com vergonha, inclusive, eu fui batendo o dedo e procurando. Cadê o nome? E o nome estava aqui exatamente numa dobra de página que eu pulei e não vi. Apareceu o nome, ele lembrou, eu não li. Né? Tamanha a memória dele, tamanha a forma com que ele se envolve na investigação, tamanha a condição que esse homem tem, né, de fazer a estruturação e a identificação da teia criminosa, né, de toda a leitura e o conhecimento que ele tem, de tira de muito tempo que ele é, policial militar no estado de São Paulo e depois policial civil aqui no Mato Grosso do Sul, que tem o tirocínio, né, que é um termo técnico que a gente usa, né, para aquela pessoa que é dedicada à atividade policial. A pessoa que tem a tarimba para a atividade policial, ele tem o tirocínio, ele consegue fazer a leitura de algumas coisas, ele consegue entender algumas coisas, diferentemente de outras pessoas, porque ele é talhado para aquele serviço. Então eu aproveito o início desse plenário para fazer uma homenagem, já fiz outras e faço mais uma vez, Bueno, para você. Né? Eu trabalhei por 2 anos no GAECO, em Campo Grande, de 2009 a 2011, e à época a gente tinha todo o investimento e toda a condição de melhorar a parte de inteligência do Ministério Público, que é o grupo de inteligência do Ministério Público, depois foi dividida a inteligência da investigação, mas à época nós tínhamos inteligência e investigação no GAECO, e nós tínhamos condição, e à época dinheiro, para fazer o investimento que a gente quisesse, no software que a gente quisesse, na técnica que a gente quisesse, no curso que a gente quisesse, e à época o que tinha de mais avançado de investigação e de análise de dados se chamava I2. Até hoje o I2, o I2,
é usado por todos os laboratórios de inteligência do país. Né? Ele foi renovado, foi evoluído, mas continua sendo o I2, o software utilizado para fazer essa teia de investigação. Em 2009, nós compramos o I2 para o Mato Grosso do Sul, para o MP do Mato Grosso do Sul. Nós utilizávamos e a gente fazia o seguinte, a gente puxava Está abrindo o áudio lá do presídio, já vai fechar. Nós puxávamos, por exemplo, um extrato telefônico. Então a gente fazia a interceptação de um telefone, fazia a quebra do sigilo de um telefone, a gente pega o extrato do telefone do Oreia, põe no sistema, e depois pega, quebra o extrato telefônico do Charles, põe no sistema o extrato dele, e o software já faz a análise das correlações. Então, os números que ligam semelhantes, quando eles se ligaram, e vai formando uma teia. E mostra os números que eles estão ligando também coincidentes. E já indica para a gente quais são os telefones que a gente deve ter interesse na investigação, naquele período investigado, naquela proximidade do fato criminoso ou de análise que nós estejamos buscando fazer. O programa já cria essa teia, e é teia mesmo, como se fosse uma teia de aranha. As interlocuções, as conversões de informação. Então, esse número liga para esse número, que liga para um outro número no horário do crime. Então, cria uma suspeita ali de que aquilo pode ser de interesse do crime. Isso é feito exatamente pelo software. O software consegue fazer isso para a gente. Tá? Isso em 2009 a gente já fazia pelo programa. O Bueno faz até hoje na mão, na unha. Ele pega um extrato, ele pega o outro extrato, ele faz o cruzamento e ele até hoje, em 2023, faz isso à mão. Ele busca os extratos, ele faz os cruzamentos, ele cria as correlações, acha as correlações nos extratos e cria o gráfico de envolvimento. Vocês vão ver, quem cair na semana que vem, nós temos 6 acusados, né? Tem relação, tem correlação, é crime organizado, tem essa teia montada e ele monta isso aí para a gente. O que o programa já fazia em 2009, ele hoje ainda faz à mão. Poucos são os analistas que têm esse conhecimento. Muitos dependem do programa para fazer e apresentar. Ele tem o tirocínio para fazer e sabe fazer essa leitura, o que faz com que ele esteja anos-luz à frente, né, de outros analistas e de outras pessoas. Isso só para dar um exemplo da capacidade e da técnica que esse homem detém. Então, mais uma vez, Bueno, receba as homenagens desse promotor de justiça que tem muito apreço pelo seu trabalho e justa homenagem do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul por tudo que você faz aqui por Três Lagoas. Nós tivemos um salto de qualidade nas investigações com os delegados que passaram por aqui, mas em especial por eles confiarem no trabalho que o senhor desempenha no setor de inteligência, e o SIG tem em você uma arma fundamental para a elucidação de crimes aqui na nossa cidade, e nós devemos isso, essa reverência e esse agradecimento ao seu trabalho. Mais uma vez, obrigado. Senhoras e senhor, formadores desse Conselho de Sentença, aqui reunidos com o dever legal e moral em condenar por esse crime de sangue que tratamos de julgar mais uma vez, plenário Tribunal do Júri, que, para aqueles que estão participando pela primeira vez, é a sede responsável pelo julgamento, pelo final do julgamento de um crime doloso contra a vida. Um crime doloso contra a vida significa um crime em que alguém com intenção praticou um ato contra a vida de outra pessoa. Eu tinha intenção de matar e eu agi desse jeito. Tá? Aqui nós temos que julgar, por inúmeras vezes, nós temos que entrar na cabeça das pessoas e conseguir dali extrair a intenção que ela tinha ao praticar aquele ato. É muito fácil, num processo como esse, ter 2 vítimas alvejadas por inúmeros disparos, que foram mortas em razão desses disparos, eu dizer para vossas excelências que quem efetuou esses disparos tinha intenção de matá-las. Não há dúvida nenhuma, elas foram mortas pelos disparos que foram efetuados, né? E a pessoa foi lá para executá-las, entrou, atirou e saiu assim que elas estavam caídas, já agonizando e morrendo em seguida pelos disparos recebidos. Não há dúvida com relação a isso. Por vezes nós temos que julgar, como nós vamos julgar, salvo engano, na sexta-feira, um processo em que a pessoa vai lá, efetua golpes contra a outra, efetua disparos contra a outra, mas a vítima não vem a óbito. E a primeira tese da defesa que vem aqui para a gente apresentar é o seguinte: olha, ele não tinha intenção de matar. Se ele quisesse matar, ele ia até o final. Ele deu alguns tiros apenas e parou.
Ele não queria matar, ele queria assustar, ele atirou para cima e deu azar e pegou. Ele deu uns golpes de faca, mas ele só queria riscar, ele não queria furar, né? Trabalhando exatamente essa questão da intenção, que é o dolo. A vontade de praticar aquela ação. Olha, a vontade dele não era de matar, ele não pode responder por homicídio. A vontade dele era assustar, era lesionar, era machucar, era qualquer outra coisa menos matar. Então, por vezes, a gente tem que cuidar dessa primeira questão, que é o que fixa a competência exatamente, que traz vossas excelências a responsabilidade de julgar. Estamos cuidando de um crime doloso contra a vida, um crime intencional contra a vida de uma pessoa. Tá? E aqui, no caso, 2 pessoas. 2 mulheres foram mortas, uma porque diretamente ligada ao motivo do crime e a outra simplesmente por queima de arquivo. A outra simplesmente porque estava na casa. Estava junto dessa que era a motivação do crime. E não estamos julgando um triplo homicídio única e exclusivamente por sorte e muita sorte do cidadão que estava na casa, que estava num cômodo ao fundo da casa e que testemunhou o fato, que narrou o fato e que rezou, nas palavras que disse aos policiais, rezou em cima de uma cama de solteiro, agachado e encolhido, para que não fosse localizado. Porque se o fosse, teria sido morto também. Também por queima de arquivo. Não era ele o foco da ação, não era ele a intenção daquela ação, ele estava ali sem que os executores soubessem que havia mais uma pessoa naquele local. E ele pôde trazer alguns elementos que auxiliaram na identificação desses envolvidos. Ele trouxe alguns elementos que puderam ser utilizados, ainda que ele não tenha visto o rosto. Ele trouxe uma descrição, porque era uma pessoa que tinha um passado na polícia. Ele trouxe algumas descrições da fisionomia da pessoa, da vestimenta da pessoa, de mais ou menos a altura e peso da pessoa, uma estimativa de idade que limitou bastante o foco ali da investigação. Uma investigação muito intrincada e muito sui generis, não comum aos crimes de homicídio aqui, que tem uma dedicação muito forte do SIG aqui em Mato Grosso do Sul e aqui em Três Lagoas em especial, num passado mais próximo, porque ela ficou com uma pendência de uma diligência que passou despercebida a quem estava cuidando da investigação e passou despercebida aos promotores que estavam analisando este caso, porque ficou 5 anos aguardando um pedido de busca de dados junto à telefônica. Isso aí atrapalhou demais o início da investigação, isso aí atrasou demais a apuração, porque a partir do cruzamento dos dados desses telefones é que se confirmou toda a suspeita que estava sendo apresentada. E que se confirmou ainda mais com o depoimento da companheira do Oreia, da companheira do acusado aqui presente. Não temos dúvida que o apelido dele é Oreia, não à toa, né? Vocês estão vendo ali que tem razão de ser, né? Outro dia a gente teve um cidadão aqui que tinha um vulgo, era sobrenatural, lembrei. Sobrenatural. Ele falou, não, o pessoal me confundiu, meu apelido é suco natural. Não é sobrenatural. Confundiram, é que parece muito, doutor. É sobrenatural, mas eles confundiram, porque eu sou o suco natural. Deve ter um outro sobrenatural aí que eles não acharam. É piada, parece piada, mas por vezes acontece. Hoje ele nem perguntei se o apelido dele é Oreia, porque está na cara que ele é Oreia, né? Não é à toa o apelido, a identificação ali está perfeita. E ele vinha de um histórico, e a investigação seguiu toda uma linha até o momento em que o coacusado, que ele então não conhecia, que ele então só conhecia, na verdade, e não se relacionava, que ele não tinha qualquer relacionamento à época do crime, mas conhecia, mas nem tinha contato, morre. E morre não é à toa, não morre atropelado, não morre de Covid, não morre porque é um cidadão de bem que teve um mau atendimento no Sistema Único de Saúde. Morre na missão de fazer arremesso de drogas para dentro do presídio aqui. Morre em confronto com a polícia, fazendo o tráfico de drogas a segunda forma mais odiosa. A primeira forma mais odiosa do tráfico de drogas é quando se mete, ou se envolve, ou se dedica a entidades de educação, de ensino básico ou ensino fundamental. Essa é a forma mais odiosa que tem de tráfico, a meu ver. A segunda forma mais odiosa que tem é
a busca de arremesso ou entrada de drogas no presídio, fazendo com que um local que é seguro e fiscalizado pelo Estado esteja sujeito à perniciosidade da droga ali dentro. A grande maioria dos que estão ali dentro estão por envolvimento com facções criminosas que exploram, dentre outras coisas, o tráfico de drogas para aumentar o seu poderio, a sua condição financeira, o seu poder bélico, o seu poder de mando, o seu poder de corrupção e o seu poder de perpetuação no crime. Drogas, tráfico de drogas. Hoje eles já aumentaram e alargaram a gama de ações, né? Hoje não mais vivem apenas do tráfico de drogas, hoje eles exploram roubo de cargas, hoje eles exploram grandes assaltos a banco, né? nos crimes de novo cangaço, né? Eles exploram a corrupção de forma gigantesca, e o primeiro comando da capital, que está envolvido aqui nesse crime, que teve ainda análise da ação deles, que eles não tinham autorização para matar essas meninas, na ligação que ele faz e na ameaça que ele faz, numa das ameaças que ele faz, a sua companheira fala aqui, ele falou que lá dentro ele ia vestir a camisa, não sei se vocês prestaram atenção nessa parte do depoimento dela, vestir a camisa é ser faccionado, é se tornar faccionado, né? Rasgar a camisa é sair da facção, vestir a camisa é se tornar um faccionado, é ser batizado e se tornar um faccionado efetivamente, tá? Porque agora ele estava preso e ele falou, agora eu vou vestir a camisa e você vai ver que eu vou resolver isso, tá? Teve depois envolvimento de facção, e a facção é a razão, mencionei isso, de nós estarmos nessa situação com relação ao crime aqui no país. É a facção que domina o estado de São Paulo, é a facção que domina o Rio de Janeiro, é a facção que domina a Bahia, é a facção que domina o Rio Grande do Sul, facções que estão se desenvolvendo, facções que estão atuando, e agora, em razão de uma decisão do Supremo, facções que estão tendo liberdade de se esconder em líderes no Rio de Janeiro, em territórios intocáveis e inalcançáveis pelo Estado, que estão passando a não mais se digladiar entre si. Facções que estão começando a ter um nível de entrosamento e um nível de conexão que vai fazer com que nós estejamos criando um monstro imparável. Imparável. Nós já estamos numa situação, o doutor João Santaterra, do Ministério Público de São Paulo, meu irmão, está terminando o pós-doutorado dele na Espanha, em que ele coloca o PCC como uma facção criminosa quase mafiosa. Quase mafiosa. O que está faltando para o PCC se tornar uma organização mafiosa é ela dominar e refinar a lavagem de dinheiro que eles já fazem. E fazem muito. Só que não é refinada a ponto de estar indetectável. Quando ela estiver indetectável, como fazem as facções, as organizações mafiosas, aí a gente perdeu o controle por completo. Por completo. E aí, tendo ainda essa possibilidade dessas facções estarem tão entrosadas a ponto como estão começando a se entrosar para estarem no Rio de Janeiro e em territórios inalcançáveis lá no Rio de Janeiro, a gente está com a receita do caos instalada. Mas, enquanto isso, por aqui, a gente vai cuidando do nosso, a gente vai cuidando do que a gente tem. Curiosamente, ou não tão curiosamente, eu fui encaminhar ali, me pediram o link do julgamento aqui para acompanhamento da transmissão. Tinha, quando eu passei, 22 pessoas acompanhando esse julgamento. Apenas 22 pessoas. Nós tivemos julgamentos aqui com 30, 40 mil visualizações. Eu não estou medindo Estamos com 40 já, doutor. Já estamos com 40? Espalhei bem aí, eu compartilhei bem, então. Eu não estou medindo a periculosidade ou a importância do crime pela quantidade de visualizações, por favor, não me entendam mal. Não é essa a função do canal, nem é essa a intenção do que eu estou dizendo para vossas excelências. Qualquer crime doloso contra a vida transmitido ou estando sendo julgado aqui em Três Lagoas deveria ter a preocupação da sociedade. Primeiro, porque foi uma vida que foi tolhida. Segundo, porque foi alguém que se colocou na condição de tirar a vida de outra pessoa por qualquer razão. O motivo nós vamos explorar aqui, e há inúmeros motivos para que uma pessoa acredite que ela tenha o direito de tirar a vida de outra pessoa. Tá? Aqui é porque ele viu uma das vítimas conversando com um policial.
Ele viu e ele estava passando de bicicleta e ele foi visto pelo policial como sendo a pessoa que estava sendo delatada, como sendo o traficante ali do local. Ela, usuária de droga, ela, garota de programa, estava ali, muito provavelmente por uma reclamação de algo que tinha acontecido na Boca no dia anterior. Ou ela não conseguiu fiado, ou ela não conseguiu a droga oferecendo o próprio corpo, ou ela não conseguiu pagar o que estava devendo, alguma coisa que o deixou desagradado, que a fez sofrer alguma retaliação. Ou não recebeu a droga que ela queria, ou não recebeu o desconto que ela queria, ou não foi perdoada na dívida que ela queria, ou inclusive deve ter apanhado. Por isso, ela estava correndo atrás da polícia e delatando. Não é normal o usuário estar fazendo, ô, policial, para aqui que eu quero fazer uma denúncia para o senhor. Não acontece isso. O usuário não faz esse tipo de situação. Por quê? Ele depende do traficante. E segundo, porque o traficante não perdoa. O traficante não perdoa. Como ele fez? Não perdoa, foi lá e matou. Porque ele vive daquilo e ele depende daquilo. Ele não pode ter ninguém o delatando para a polícia, seja ele dono de biqueira, seja ele grande fornecedor de droga, importador e distribuidor de grandes quantidades de droga. Seja ele quem for. A razão do negócio existir é que a polícia não se envolva. Ou que a polícia esteja acompanhando e esteja dando segurança, dada a existência de policiais corruptos, como existem todos os tipos de servidores públicos corruptíveis. Se não fosse isso, a gente não tinha a quantidade de pessoas continuando traficando e explorando o tráfico no país. Perguntemos para qualquer policial, quantas bocas tem mapeadas na cidade? Qualquer policial, de qualquer cidade. Quando eu estava em Corumbá, tínhamos 89 bocas mapeadas. A polícia ia lá, prendia num dia, no dia seguinte já tinha gente trabalhando. Eu entrava com a ação, como fiz aqui, entrava com a ação pedindo a venda do imóvel. Ó, tem que perder um imóvel, a Constituição diz que imóvel utilizado para traficância tem que ser leiloado, o dinheiro tem que ir para o Senad, né, e a gente tem que usar isso para continuar combatendo. A gente não consegue julgar, a ação não consegue transitar em julgado, a gente não consegue tirar o imóvel de circulação e a biqueira fechada num dia, no outro dia tem um irmão, tem um primo, tem um parente, tem um conhecido que está funcionando ela de novo no mesmo lugar. O sistema é feito, né, para acomodar o sistema. Mas, dizia eu, que o traficante, vendo que a usuária o delatou naquele dia, no dia seguinte foi lá e eliminou as duas. As duas por quê? Uma havia delatado e a outra estava no local. Tinha visto o executor e foi queima de arquivo. Não podia deixar a testemunha ali no local. Matou as duas. Matou as duas. Matou as duas e saiu e contou para a esposa, que perguntou, mas por que vocês fizeram isso? Porque elas não mereciam continuar vivas. Elas me delataram. Palavra da esposa. Mas a esposa está mentindo. Eu não conheço o Charles, disse ele. Eu conheço o Charles, mas eu não tenho relacionamento com o Charles. Eu não tenho relacionamento com o Charles, à época do crime. Identificado, ouvido, não tenho qualquer relacionamento com ele. Sei quem é, conheço, não tenho qualquer relacionamento com ele. Agora ele virou e falou, não, conheço o Charles, tinha relacionamento com o Charles, mas porque quando fui preso, o advogado levou um depoimento, uma história complicada lá, parei de ter relacionamento com ele. E quem que praticou o crime? Que ele nunca soube quem era. Que ele não tinha qualquer relacionamento e envolvimento. Não sei nada sobre isso. Quem que praticou o crime? Agora foi o Charles. Por que foi o Charles agora? Porque o Charles morreu no presídio. Cômodo, simples. A versão ideal para ele. Quando tem menor envolvido, quem que praticou o crime? O menor. Sempre o menor. Eu não tenho nada a ver com isso. Não vi, não sei, foi o moleque. E o moleque assume, porque ele fica 3 anos no máximo na UNEI, e está resolvido. E sai forte ainda, porque segurou a bronca para os maiores. Quando tem um morto entre os envolvidos, quem que praticou o crime? Lógico que é o morto. E como é que nós tiramos a prova? Vamos fazer uma mesa branca aqui? Vamos chamar alguém para trazer ele aqui, para falar para a gente o que aconteceu? Não, joga na conta do morto. Ótimo para ele. Inclusive agora, não, eu conheci o Charles, eu tinha envolvimento com o Charles, e foi ele quem praticou o crime. Aí eu só aproveitei, fiz reperguntas,
Falei, escuta, mas peraí, na tua versão anterior, quando você falou com os policiais, quando você foi interrogado inicialmente, você disse que conhecia o Charles, mas não tinha envolvimento com ele. Agora você conhecia o Charles, tinha envolvimento com ele e inclusive o delata como tendo sido o executor. É isso então? É isso mesmo. Falei, que ótimo. E qual que é a mentira então? A que você falou antes ou a que você está falando hoje? Não, doutor, a mentira é o que eu falei antes. Quem mente o menos, mente o mais. Quem mente nos detalhes, mente se tem envolvimento ou não. Quem mente nos detalhes se tinha envolvimento ou não com o Charles à época, porque já estava derrubado, porque quando eles pegaram os dados dos telefones e fizeram o cruzamento, o Genildo colocou lá, eles se conversavam, eles usavam os mesmos telefones, eles ligavam para as mesmas pessoas. Eles tinham os telefones gravados nos telefones que foram apreendidos. As testemunhas diziam que eles tinham envolvimento. Já estava provado isso. E ele insistindo ainda assim que não. Ele já estava desmascarado, ele já estava com a versão dele derrubada. Mas agora, comodamente, Charles morto, foi o Charles. Foi o Charles. O enredo aqui é muito intrincado. Dizia eu das 22, agora 40 pessoas acompanhando, por quê? São 2 prostitutas usuárias de crack que foram executadas e um traficantezinho, aviãozinho, doninho de boca, arremessador de droga para dentro do presídio, que caiu, já foi morto, trombando com a polícia, tentando atirar contra a polícia, foi morto em confronto. E o cidadão aqui que nunca fez nada, que nunca tem nada, que sempre ele está certo, errada está a esposa, errada está a companheira com quem ele brigou antes. Eu falei, escuta, mas antes a sua companheira foi ouvida. A sua companheira tinha sido ouvida e ela não falou nada disso. Ah, não, mas ela falou agora em 2016, ela foi ouvida lá em 2011, 2012, agora em 2016, quando ela foi ouvida em delegacia, gravado o depoimento, ela disse que tinha sido eu, porque a gente brigou em 2015. Eu falei, tudo bem, então a culpa é da briga. Vocês só brigaram naquele dia ou vocês brigavam sempre? Não, nós brigávamos sempre. Então por que ela falou uma coisa antes e está falando diferente se vocês sempre brigavam? Porque agora ela não estava mais com você e não teve medo e pôde falar? Não, ela inventou, né? Não tenho nada a ver com isso. A culpa é do Charles. Porque o Charles está morto. A culpa é dela que está inventando porque a gente brigou. Nunca a culpa é dele. O identificado foi ele. O identificado foi ele. A razão do crime é ele ter sido visto, ter visto a vítima conversando com o policial, com o P2, com o pessoal da inteligência da PM. Que disse, sim, eu estava com ela, sim, foi ela que nos parou e disse que o Oreia estava tendo uma boca ali perto. Eu sim vi que aquele assunto tinha envolvimento porque no dia seguinte as 2 apareceram mortas. Isso estava relatado, isso foi o começo da investigação, que realmente teve um atraso muito grande, exatamente porque esse laudo que não foi feito, de uma diligência que foi pedida, dos extratos da análise telefônica, ficou parado por 5 anos, 2011 a 2016. Quando chega o pessoal, quando muda a equipe, quando começam a ver, porque eles pegam os casos que estão atrasados e tentam verificar o que pode ser feito a respeito daquilo. Uma diligência já estava prejudicada, 5 anos se passaram, as telefônicas já não têm mais obrigação de manter esses arquivos, mas a partir de outros arquivos, por exemplo, o histórico de ligações, foi possível puxar o fio da meada. Com as identificações que já existiam, com os dados que já existiam. Com os dados que já existiam. E agora eu digo para Vossas Excelências, a prisão salva vidas. A prisão salva vidas. Se Charles tivesse ficado preso, se Charles tivesse preso até então e eles estivessem aguardando, presos, desde então, ele não teria sido morto jogando drogas para dentro do presídio. Charles não teria sido preso indo para o estado de São Paulo com um revólver no calibre assemelhado do que foi utilizado no crime praticado. Ele foi preso indo para São Paulo, a PRF o parou. Ele foi preso, PRF ou PRE, ele foi preso com droga e com a arma.
Charles foi preso. Se tivesse sido preso no homicídio, não teria praticado outro crime ali. Ele foi condenado pela ameaça que ele fez, coação no curso do processo. Condenado por essa coação, por essa ameaça que ele estava fazendo para sua companheira, ex-companheira. Já foi condenado por essa ameaça. Se tivesse ficado quietinho preso, nem esse outro crime ele teria praticado. A prisão salva vidas. Charles estaria vivo. Doutor, o que bem que ia fazer? Não, uma vida a menos. Uma vida menos perdida. Uma vida menos perdida. Um enfrentamento a menos. No confronto em que ele teve com a polícia, ele podia ter atingido e poderia ter matado os policiais. Olha o risco que ele gerou à população. Eles já fizeram, já passaram 2 pessoas. Eles já mataram 2 pessoas. 2 usuárias de droga, usuárias de crack, e que se prostituíam. Esse é um dos maiores problemas do tráfico. A pessoa chega num ponto que ela não tem mais condição de manter o vício e ela começa a fazer o impensável para a manutenção do vício. As mulheres começam a oferecer o próprio corpo, os homens começam a praticar crimes e crimes e crimes, né? ficando reféns ou da dívida na boca, ou da continuidade da drogadição, e não conseguindo mais sair dessa situação. Não conseguindo mais sair dessa situação. Ah, mas a campanha agora, não, mas a política vai ser de descarcerização e descriminalização, iniciando com a droga. Vamos começar com a maconha, porque a maconha não faz mal. Inclusive os artistas usam, e são muito, e produzem bastante, sendo usuários de droga. Para a droguinha chegar, os bonitinhos usarem, a gente tem o traficante, a gente tem os envolvidos na corrupção para a droga passar, nós temos toda a perniciosidade para a sociedade e temos aqueles que não conseguem se livrar disso, que vão praticar crimes para continuar sustentando. Agora, só vou parar aqui. Só mais isso. Alguém, em sã consciência, acredita que se for liberada a droga, por exemplo, a maconha, vai acabar o tráfico da maconha, ou o contrabando, ou o descaminho, ou a sonegação da maconha, e todo traficante vai virar vendedor oficial de droga? Tem que ser muito ingênuo, e eu vou falar ingênuo para ficar gravado e ser menos ruim para mim. Tem que ser muito ingênuo, ou tem que ser muito, se achar muito esperto e achar que é mais esperto que todo mundo, para acreditar que se houver uma regularização de alguma droga, vai se acabar com o comércio irregular daquele tipo de droga. Ou que o traficante que traficava maconha, não mais podendo traficar maconha, não vai traficar cocaína, não vai traficar skunk, não vai traficar MD, não vai traficar êxtase ou qualquer outra droga. É muita ingenuidade, mas é muita ingenuidade. É querer passar pano demais. É muito woke num só pensamento. Não dá. Não dá. É só visitar os presídios. Não dá. É só verificar o quanto lucram as organizações criminosas com o comércio ilegal. Para pensar que, tirando um dos produtos, eles vão parar de agir na ilegalidade. Né? Vai todo mundo baixar as armas e todo mundo vai cantar We Are The World. Né? É isso que vai acontecer. É sim. Pode acreditar. 2 prostitutas, usuárias de crack, sendo mortas porque uma delas delatou, no dia anterior, a um policial, a atuação do Oreia. O Oreia vem para a companheira e diz: elas estão mortas. Mas por que isso? Porque elas não mereciam continuar vivendo. Porque elas tiveram a pachorra de delatar. Dono de biqueira, passando de bicicleta. Ele não estava passando de Audi, de Mercedes. Ele não era dono de uma grande rede de distribuição de droga, não. Dono de biqueira. Mas que tem que proteger o negócio dele ali, sob pena dele ir preso e acabar com a atividade dele. Ele não pode admitir, e aqui é a principal qualificadora desse crime, ele não pode admitir que 2 prostitutas cracudas colocassem a atividade dele em risco. Ele não pôde admitir, ele não aceitou admitir, na cabeça dele, o Oreia acreditava piamente, né, o Arnóbio, ele acreditava piamente que aquelas 2 prostitutas usuárias de crack pudessem
pudessem colocar em risco a vida dele. Primeiro, uma denunciando e a outra estando ali quando ele foi executar a denunciante. Não pôde admitir, não pôde aceitar, sob pena dele perder a atividade dele. Sabe por que ele está preso? Sabe por que ele está preso? Tráfico e a coação. Tráfico. Foi para São Paulo, depois foi para Paraná e continuou traficando. Porque é o que ele faz. Tráfico. E defende o tráfico que ele pratica. Sabe o que o Charles fez? E a prisão salvaria sua vida? O Charles acabou de matar as duas, indo para o estado de São Paulo com droga e com arma. Com droga e com arma num ônibus. Traficando. Sabe como é que o Charles foi abatido? Traficando e tentando jogar droga, arremessar droga para dentro do presídio. É o que eles são. É o que eles fazem. É o que eles vivem e é pelo que eles vivem. Por isso as duas estão mortas. E por isso, ser um fato tão corriqueiro, tem 22 ou 40 pessoas assistindo esse júri. E sabe o que nós vamos resolver com esse julgamento aqui hoje? Nós vamos acabar com o tráfico de drogas em Três Lagoas? Não. Nós vamos impedir que novas mulheres se tornem usuárias de crack e dependentes da drogadição que essa droga, em especial o crack, acaba gerando, impedindo-as de fazer qualquer outra coisa, a não ser acender uma pedra em cima de outra pedra, em cima de outra pedra, em cima de outra pedra. Elas não tendo mais condição de sustentar o vício, elas tenham que vender o próprio corpo para manutenção da drogadição. Nós vamos impedir que outras mulheres se submetam a esse tipo de condição de subvida em razão da drogadição? Não. Mas nós vamos, além dos 22 ou 40 que estão assistindo, nós vamos, em memória da vida dessas duas mulheres, que foi perdida em razão do tráfico, da droga e de toda essa sistemática da traficância, desse câncer para a sociedade brasileira, desse câncer para a sociedade mundial. Os Estados Unidos hoje vivem uma pandemia de ópio, opioide. Lá é o fentanil que está matando. O fentanil é um anestésico de cavalo, 150 vezes mais forte que o ópio. Tá? 150 vezes mais forte que o tramal, tá? Para vocês terem uma ideia. Uma gota de fentanil que está vindo da México pura, se você encostar o dedo numa gota de fentanil, você morre. Você tem parada cardíaca, de tão forte que ele é. E eles transportam em litro, eles transportam em garrafa, cheia. Os policiais, quando fazem a apreensão, se não tiver de luva, pegou no pote, o cara está morrendo, o cara está tendo parada cardíaca. Tá? Droga é problema aqui, é problema nos Estados Unidos, é problema na Índia, é problema em tudo quanto é lugar. Né? É problema em tudo quanto é lugar. Essa situação só vai parar quando a gente começar a responsabilizar quem de direito. Quando a gente começar a responsabilizar seriamente quem está lucrando com isso. Se a gente começar a responsabilizar seriamente quem acredita que pode continuar explorando isso. Sabe qual que é o reflexo que nós vamos ter disso? Para nós. Ninguém aqui é usuário de crack. A pergunta que foi feita, a companheira dele, escuta, você é usuária também? O que ele vende? Pedra. Pedra é crack. O que ele vende? Pedra. Você é usuária? Não, lógico que não. Ela é sadia, forte, né? Estava ali bem corpulenta. O usuário de crack não tem esse perfil, não tem essa condição. Tá? Óbvio que ela não era usuária de crack. Você é usuária de crack? Ela falou, não. Qual que é o problema? E nenhum daqui são, tenho certeza. Qual que é o problema? Esse usuário de crack, que não tem condição de manter a drogadição, colocar uma faca no pescoço da senhora para tirar-lhe os brincos. Colocar um caco de vidro no pescoço da senhora para tomar-lhe o relógio. Colocar um caco de vidro no pescoço da senhora para tomar-lhe a corrente. Ali na lagoa, ou ali na avenida, quando vocês estiverem passando de bicicleta, ele querer tomar a bicicleta de vocês para manter a drogadição, para manter o vício dele. Eu não tenho nada a ver com droga, eu não tenho nada a ver com tráfico, eu não moro perto de Boca, mas esse problema pode chegar até nós. Esse não é um problema só para 22 pessoas estarem assistindo por curiosidade de saber como é que funciona o júri. Era para toda a população de Três Lagoas estar preocupada, porque esse problema está batendo na nossa porta hoje. E está batendo na nossa porta faz tempo.
E nós estamos pensando que a gente pode varrer esse problema para baixo do tapete. E porque nós não estamos enfrentando esse problema da forma com que deveríamos, como nós não estamos criando mais presídios, como nós não estamos criando mais vagas e temos 400 mil mandados de prisão em aberto no Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ, 400 mil mandados de prisão em aberto, como nós temos 327 mil presos em regime fechado e não temos 327 mil vagas no Brasil, como nós temos mais 400 mil mandados de prisão, então, dos 327, nós teríamos que ter 727 mil vagas no Brasil e nós não temos, o que nós estamos fazendo? Criando teses e doutrinas e formas de tirar o preso antes da hora da cadeia. E o preso que tem uma pena de privação de liberdade, ele não tem privação de liberdade porque ele é colocado fora antes da hora. Não tem ressocialização porque não tem tempo dele ficar lá dentro e não tem tempo da gente buscar ressocializá-lo. Não tem as condições que a gente tem aqui no presídio, que todos os presos, nós temos 200 vagas aqui no presídio, 200, nós temos 672 presos na visita que eu fiz há 15 dias. 672, é o presídio modelo do Mato Grosso do Sul, é o presídio com menos lotação no Mato Grosso do Sul, e é o único presídio em que todos os presos que querem estão trabalhando, todos os presos que querem estão trabalhando. Estou com um projeto lá com eles para a gente conseguir ampliar o número de vagas lá, para inclusive quem não está trabalhando poder trabalhar. Poder trabalhar e não ter desculpa. Tem vaga, inclusive, sobrando. Modelo, exceção. O que nós estamos fazendo? Tem alguém fazendo alguma coisa igual tem aqui em Três Lagoas? Tem algum político falando em construir presídio? 400 mil vagas. Só de mandado de prisão em aberto no Banco Nacional de Mandado de Prisão. 400 mil vagas. 400 presídios de 1.000 vagas. 800 presídios de 500 vagas. Vocês imaginem o que viraria na economia brasileira? 800 presídios sendo construídos de 500 vagas. São presídios enormes. 2,5 vezes maiores do que o presídio de Três Lagoas. 800 presídios desses sendo construídos no Brasil. O que movimentaria a economia? Aí alguém pode virar e falar, mas Lara, sabe o que está precisando? Doutor, sabe o que a gente precisa? A gente precisa de 800 escolas. A gente não precisa de 800 presídios. Mentira. A gente precisa dos 800 presídios porque as vagas de mandado de prisão estão em aberto. E esses que estão com mandado de prisão em aberto não vão se matricular em escola nenhuma. A gente não resolve esse problema construindo escola. Além dos 800 presídios, nós precisamos de 8.000 escolas. Não são 800. 8.000 escolas. Para que outras pessoas tenham melhores condições e, se quiserem, porque é opção, se quiserem, não entre na vida do crime. Não é por falta de educação. Não é por falta de escola. Não é. Não é, nunca foi e nunca será. Na mesma família, 2 irmãos criados iguais, sob a mesma condição e com mesmas oportunidades, um vai para o crime e o outro não. Não me digam que é falta de educação nem falta de escola, porque não é. Não é. Mas não é pela falta de presídio que nós não devemos construir escola e um argumento não anula o outro. Mas, nesse caso a gente teria salvado uma vida, Charles estaria preso e não tentando arremessar drogas para o presídio, mas ele estando preso, ele não teria continuado ameaçando a companheira, não teria traficado no Paraná e ele estaria preso até agora. Mas, ainda mais, ele matou 2 mulheres. Ele eliminou uma que estava ali por queima de arquivo e matou aquela que o estava delatando. Vou ler o depoimento do policial. Matou aquela que o estava delatando simplesmente porque ele viu ela conversando com o policial. Simplesmente por isso. Simplesmente por isso. Esse é o motivo do crime. Motivo futilíssimo. Não é fútil, é futilíssimo. Ele, sabendo que estava delatado, ele podia ter parado de traficar. Fechado a boca. Olha, tem uma boca funcionando ali. Para de trabalhar com a boca, para de ter a droga, se desfaz da droga, a polícia bate ali, o que você tem? Uma casa vazia. Um traficante regenerado. Era a boca aqui? Pode até ser, doutor. Tem alguma droga aí? Nenhuma. Tem alguém traficando? Não. Faz uma campana ali, chega alguém para comprar? Não tem ninguém comprando porque não está nada para vender. Ele podia ter feito isso, ele podia ter saído dali. Além de se livrar de toda a droga, de ter fechado a boca ali e continuado morando ali naquele imóvel, delatado, que ele viu sendo delatado, ele podia ter se mudado dali. Não quero deixar de ser traficante, vou ser traficante em outro lugar.
Podia ter mudado de cidade, podia ter mudado de país, podia ter se enterrado, podia ter se enfiado no Rio Paraná e saído nadando. Ele podia ter feito qualquer outra coisa, que não. O que fez, ele está respondendo pelo crime hoje. Que foi ter escolhido matá-las. Por quê? Como ele disse para a companheira, elas não mais mereciam viver. Uma porque me delatou e a outra porque estava junto. E se tivesse visto, teria entregado todo o sistema. É simples assim. Ô, doutor, mas são 1.400 páginas, é simples mesmo? Não, investigação complexa, uma trama intrincada e uma coordenação por ele. Ele é um cara inteligente, o Orey é um cara inteligente. Só voltado para o mal. Mas é um cara inteligente, articulou com os pais, articulou de estruturar as respostas, articulou de ameaçar a companheira acreditando que ela, crente na ameaça, iria continuar escondendo as versões por ele praticadas. Mudou a versão aqui em plenário para tentar sensibilizar vossas excelências. Mudou a versão, daí eu cheguei para ele e falei, peraí, amigão, você mentiu antes ou mentiu agora? Não, agora é verdade. Eu falei, então você mentiu antes. Quem mentiu menos, mentiu mais. Por que eu vou confiar no que ele está falando agora? Agora ele resolveu falar a verdade? Agora ele resolveu expiar todos os pecados? Agora ele resolveu dizer a verdade e ser um cidadão de bem? Agora, depois de ter traficado, depois de ter coagido a testemunha, depois de ter sido já condenado, agora que ele é bom? Tomara que agora ele se torne um cara bom. Porque ele ainda tem que pagar por esses 2 homicídios que ele praticou, triplamente qualificados. Triplamente qualificados. A coação não vai ser nem inquisitada, porque já foi julgada, já foi desmembrado, foi denunciado no outro processo, já foi julgado, então a gente vai cuidar só do homicídio, eu vou explicar isso a vossas excelências. Faço a leitura do depoimento ali rapidamente, quem quiser acompanhar, eu vou indicar a página dos autos, tá? E em seguida explico como é que vai ser a votação. Quanto tempo eu tenho ainda, Karina? Obrigado, estou rapidão hoje, hein? Surpreendentemente. Vamos lá. Mais ou menos, né, doutor? Eu falo isso e encerro com 1h30. É isso aí. O senhor Ostiano Pires, quem quiser acompanhar, vai estar a folhas 25. Deixa eu ver se eu coloco aqui, para dar para vocês acompanharem. Folhas 25, só colocar ali embaixo no tablet 2.5, não precisa folhear todas as páginas, tá? 25, vamos lá. Termo de assentada do Ostiano, tá horrível para ler ali, vamos ler aqui. Disse o seguinte, sobre o crime de homicídio, ora investigado, tendo como vítimas a Jennifer e a Tainara, informa ter um relacionamento amoroso, com quem passou a ter um relacionamento amoroso. Quanto a Tainara, a conhecia apenas de vista, desde quando passou a conhecer Jennifer. Que ambas as vítimas faziam uso de entorpecentes, que ao que parece crack. Que Jennifer não costuma morar na mesma casa do depoente, sendo que apenas, de vez em quando, ficava lá. Que na madrugada de hoje, por volta de meia-noite, Jennifer estava na casa do depoente quando recebeu um telefonema de Tainara, a qual pedia para ao depoente e ela que fossem dormir na casa de Tainara, sendo que quem falava era Tainara. Que o depoente achou meio estranho esse fato, então Jennifer disse que Tainara estava desesperada pelo fato dela ter se entendido com uma mulher. Com uma mulher. E temia pela vida dela. Que não sabe dizer qual telefone Tainara ligou, pois poderia ter ligado no celular de Jennifer ou no depoente, que também era utilizado por Jennifer. Que resolveram atender ao pedido de Tainara e foram dormir no local. Na casa dessa, sendo que a depoente foi no veículo Fiat Fionino, cor azul de sua propriedade. Que ao chegarem na casa de Jennifer, local que já sabia o caminho, pois já havia ido até lá algumas vezes, quando então estacionou o veículo numa rua que passa ao lado da casa de Tainara, e não na rua de frente. Isso porque o quarto onde iria dormir fica perto do local que estacionaram o carro e poderia assim cuidar de seu veículo. Que o depoente foi direto para o quarto, que fica do lado esquerdo de quem entra na casa, onde havia uma cama de solteiro e onde se deitou e logo dormiu. Isso por volta da 00:30. Que Tainara e Jennifer ficaram no quarto que seria daquela. Que não sabe dizer se elas começaram logo a usar droga. Que perguntado se acordou durante a madrugada, o depoente informa que acordou por volta das 4 horas e percebeu que Tainara e Jennifer estavam acordadas, ambos no quarto de Tainara.
que não percebeu a presença de nenhuma outra pessoa ali na casa, além das duas meninas, que passou a tossir na varanda que percebeu que, em dado momento, Jennifer abriu a porta da sala e passou a tossir na varanda da casa, que, em seguida, Jennifer retornou para o interior da casa, deixando a porta aberta, sendo que, em seguida, também cerca de 3 ou 4 minutos após, ouviu disparos de arma de fogo ali no interior da casa, que, ao perceber os tiros, permaneceu na cama de solteiro onde estava dormindo, temendo que pudesse ser morto também. Quando, então, passou a visualizar um indivíduo saindo da casa, qual seja, cerca de esse indivíduo do sexo masculino, moreno claro, alto, ou seja, cerca de 1,70 m, trajando camiseta amarela, com alguns escritos nas costas, não sabendo o que estaria escrito ali, mas que as letras eram pretas, calça comprida, não sabendo a marca nem cor. Que tal indivíduo não tinha nem barba nem bigode. Tinha rosto afinado e cabelo castanho escuro, liso e baixo. Que esse indivíduo saiu pela porta da sala, a única de acesso. Que a luz do quarto estava acesa, que quando esse indivíduo saiu, o depoente pôde constatar que Tainara gozizava na cama, ferida pelos disparos de arma de fogo, enquanto Jennifer estava caída na porta da sala da frente, agonizando. Saiu rapidamente da casa, pelo portão da frente, pegou o seu veículo que estava estacionado na rua lateral e foi direto para o batalhão da PM, onde comunicou o crime e retornou com os policiais, que não se lembrou de utilizar o celular e também não pretendia ficar ali, pois temia que o autor pudesse voltar e matá-lo, que não notou a presença de outra pessoa estranha na casa antes do crime, além do depoente Tainara e Jennifer, que no seu aparelho celular, cuja linha é a mesma acima declarada, estava em poder de Jennifer, que Jennifer estava com o aparelho celular, blá, blá, blá. Que, perguntado se percebeu alguma briga ali na casa antes do crime, o depoente informa que não, que quando chegou na casa Tainara para dormir, no início da noite, a mesma estava na Avenida Clodoaldo Garcia, perto do Motel Havaí, conversando com duas pessoas desconhecidas, as quais seriam vigilantes. Que ali Tainara colocou a bicicleta no veículo do depoente, foram todos de carro. Que, a caminho de casa, notou que Tainara estava bastante nervosa e conversou com o Jennifer, dizendo que precisava mudar dali, porque o ambiente estava muito pesado para ela. Que Tainara não disse o motivo do ambiente estar pesado, que Jennifer foi quem disse ao depoente na hora que recebeu o telefone da Tainara para irem dormir na casa dessa, pois ela havia brigado por uma mulher e isso estava com medo. Que Jennifer não disse o nome dessa mulher, que havia brigado com Tainara, que perguntado se possui arma de fogo, recentemente informou que não, que sabe dizer que nada tem a ver com o crime, que sabe dizer que Tainara, quanto Jennifer, faziam uso de crack, que perguntado se tem conhecimento, se estariam devendo para traficante, informou que acredita que não, até porque elas faziam programas e com isso mantinham seu vício. Que acredita que o indivíduo que praticou o crime não chegou a visualizar o depoente no interior da casa, que Jennifer não estava sofrendo nenhum tipo de ameaça, e isso terminou. Aí vamos para o policial que a ouviu no dia anterior. O policial diz o seguinte, deixa eu localizar ele aqui. Aparece uma terceira pessoa que estava ali na casa antes, que saiu para ir buscar droga. A folhas 405, 407 tem a prisão aqui. O Carlos Eduardo e o Celso Antônio, né, fizeram a apreensão do Charles, a prisão do Charles lá no estado de São Paulo. Com droga, tá? Folhas 455 e depois 491. 455 tem o depoimento do policial. 455. Rodrigo Plaza dos Anjos, que o depoente é policial militar que relata que em 2011 trabalhava na inteligência do 2º Batalhão e relata que aproximadamente em novembro de 2011 o depoente recebeu informação de uma mulher de aproximadamente 20 anos, que o depoente não se recorda o nome, mas sabe que a mesma foi morta juntamente com uma amiga na mesma época, a qual queria denunciar uma boca de fumo, que funcionava no Guanabara e que o dono da boca se chamava Arnóbio vulgo Orelha e compartilhava várias drogas no local. Que no momento em que a mulher falava com o depoente, Arnóbio passou de bicicleta na rua, no local em que o depoente estava com a mulher, e viu que ela conversava com os policiais, que inclusive a própria moça disse ao depoente que o traficante estava passando no local e viu ela conversando com o depoente. O Rodrigo confirma isso. Em seguida, a outra policial que estava junto, a Karine, folhas 491.
Vejam o que ela diz. E aqui já estava fechada a história. 491. Depoente policial militar e relata que em 2011 trabalhava na agência do 2º Batalhão da Polícia Militar, na inteligência, e relata que aproximadamente em novembro recebeu uma ligação. Está aqui o depoimento novamente, tá, do Plaza, dizendo exatamente isso, que era a mulher fazendo a denúncia. Eu vou contar para vocês, senhoras e senhor, o depoimento que temos aqui ainda da senhorita Érica dos Santos, a folhas 497, apenas para esclarecimento de mais um dado, tá? Que pode ser usado. Quando ela diz o seguinte, a Érica diz, foi intimada a comparecer pelo SIG para prestar novo depoimento pelo crime da Tainara, que gostaria de ratificar parte do seu depoimento de 2016, quando disse que nada sabia dos fatos, que na verdade deseja acrescentar que era muito amiga de Tainara, já Jennifer apenas conhecia por ser também amiga de Tainara, que à época dos fatos era usuária de drogas do tipo crack e costumava fazer uso da droga com Tainara e outros usuários. Que recorda-se que na madrugada do crime, não lembrando o horário, estava na residência que ficava próxima à casa de Tainara. Quando então recebeu uma ligação de Tainara no celular, que Tainara usava, que na verdade pertencia ao seu irmão Diego dos Santos. Que nessa ligação, Tainara lhe convidou para ir lá até a sua casa, tendo a depoente ido lá fazendo uso de uma bicicleta que levou seu cachimbo isqueiro para uso de crack. Que chegou à casa de Tainara, encontrou na companhia de Jennifer, ambas fazendo uso de crack, que passou então a usar a droga também, mas em determinado momento a droga acabou. Tainara lhe disse que tinha dinheiro para comprar mais meia caixa, R$50. Que a depoente então saiu dali com sua bicicleta e foi até a boca de fumo que conhecia, não revelou onde, buscar a droga. Que alegou que demorou cerca de 1h30 para retornar. E quando já chegou próximo ao local de Tainara, já viu várias viaturas de bombeiro e polícia militar ali de frente à casa. Que pensou que fosse uma abordagem na residência, sendo que nem chegou a parar ali. Foi direto para sua casa e dormiu, ficando sabendo da morte das meninas apenas mais tarde naquele dia. Que deseja acrescentar que soube, através de Tainara, que havia um homem que havia namorado a Jennifer por ali também, porém ele estava dormindo em outro quarto. Que não tem conhecimento de nenhuma ameaça contra as meninas, deixou o cachimbo por lá e seguiu. Tinha mais uma menina, ela chegou lá, usou droga, saiu para comprar droga na versão dela e quando voltou já tinha acontecido a situação. Eu estou contando isso para vocês porque no exame, eu vou passar agora o exame dos locais e já passo a explorar a situação da votação. Foi encontrado cabelo que foi identificado, foi testado esse cabelo na mão de uma delas e o cabelo era feminino, tá? Tinha fios de cabelo feminino na mão de uma delas, tá? Não há qualquer informação e não há nenhum dado a respeito de uma mulher ter entrado ali ou delas terem entrado em luta corporal com quem quer que seja. Mas havia cabelo que foi testado, um chumaço de cabelo que foi testado, e o cabelo foi identificado positivamente como sendo cabelo de mulher. Tudo bem? Esse é um dado, um encontro que foi visto ali no local, tá, junto com os cachimbos, junto com a situação. Vou mostrar ali o local do crime, a posição dos corpos, a disposição dos disparos, tudo para as senhoras e para o senhor, mas só para trazer essa informação. Tinha essa mulher que saiu, tá? Ela não estava armada, não tem nada contra ela, não tem nenhuma suspeita envolvendo a pessoa dela, tá? E esse fato do cabelo ter sido encontrado é um encontro fortuito, tá? Não tem nada a ver, os dois não tinham cabelo comprido, os dois são homens, tá? E o envolvimento deles é com relação a disparos de arma de fogo que as mataram. Tudo bem? Vamos lá. Laudos. Laudo de local. Exames de celular, exame da arma de fogo, exames necroscópicos, local de morte violenta, 133 a 158. Quem quiser acompanhar, entre as folhas 133, exame pericial em local de crime. Exame
em local de morte violenta. Por volta das 4 horas, quem dormia no outro quarto acordou com vários disparos, onde estava a Jennifer e a amiga Tainara. Após o disparo, saiu correndo de dentro do imóvel, entrou no carro, pois ouviu barulho de motor, mas não sabe precisar qual era, pois estava com medo. Não havia arrombamento nem nada. Exame em local. Aqui está o local da morte, tá? Indicado aqui, ó. O local da morte aqui, esse círculo, quase na esquina. Do local imediato, mostramos ali a entrada da casa, a porta, única porta de acesso ali frontal, elementos de identificação, foi encontrado o RG, e uma delas aqui, a Jennifer, com disparos aqui no rosto. Tá? Isso aqui na hora do exame, ela já estava com o rosto bem inchado, algumas tatuagens de identificação, a posição na porta do imóvel. Né? Como ele disse que encontrou uma caída na porta ali do imóvel, quase abaixo do umbral da porta. A Jennifer ainda apresentava rigidez cadavérica perceptível, cianose discreta em extremidade de membros, o corpo se apresentava temperatura sensivelmente inferior, quer dizer, tinha morrido há cerca de 2 horas. O local que ela estava, ela tinha 4 orifícios de entrada, né? Está colocando aqui 4 orifícios de entrada, um localizado na bochecha direita, o outro orifício característico ali, opa, pulei, localização aqui. O projétil transfixou a cabeça da vítima, tendo sua saída na região direita da nuca, né? Esse aqui, ó, pegou na bochecha, saiu na nuca. Aqui está a direção do disparo, né? Mostrando que foi um disparo, ela estava de pé, né? O disparo foi reto, entrada e saída. Tá? Orifício 2, localizado na região parietal esquerda, acima da orelha esquerda. Esse orifício característico, borda invertida, geometria regular. O projétil transfixou a cabeça, saindo... Opa! Saindo... próximo à nuca da vítima, um pouco abaixo da orelha direita. Então está aqui, ó. Disparo aqui, de cima saindo na orelha, atrás da orelha direita, né? Orifício 3, localizado na região da sobrancelha esquerda. Este orifício de característica de borda invertida, geometria irregular, tá? Esse aqui na sobrancelha. Orifício 4, localizado na região carotidiana direita, abaixo da orelha direita. Esse orifício característico, geometria regular, transfixou a cabeça, saída na região temporal esquerda, daqui para cá, ó, local de saída. Tá? Jennifer não apresentava lesões de defesa nas suas mãos ou qualquer outra parte do corpo. Análise de vestígios, manchas de sangue, vestígios, a vítima apoiava as costas, foi verificado mancha de sangue de projeção, respingos, a mesma foi caída, o atirador desferiu tiros sobre a cabeça da mesma, essas manchas estavam ao lado esquerdo da vítima, em uma altura de 50 centímetros, tendo uma projeção descendente. Havia também próximo a manchas estáticas que foram geradas pelo escorrimento, né, pela localização da cabeça onde efetuados os disparos, provavelmente foi alvejada pelo autor no mesmo local em que o corpo teria se encontrado, haja visto que pelos estudos das manchas dinâmicas e estáticas corroboraram essa afirmativa. Tá? Ela foi executada ali do jeito que ela estava na porta e ela caiu ali com os disparos que ela recebeu. Ali mostrando exatamente isso, as manchas de sangue, de escorrimento, né, que fizeram, a hora que ela caiu, ele continua atirando, né? No primeiro disparo ela já vem caindo, ele vai atirando, e ela fica ali na posição, as manchas de sangue confirmam isso. Elemento de identificação, agora do outro cadáver, a vítima Tainara possuía tatuagens, né? Foi encontrada ali, as tatuagens foram identificadas, né? Várias tatuagens. Da posição da vítima, se encontrava em decúbito lateral esquerdo, sobre a cama, com sua perna esquerda flexionada e a direita sobre esta, mas distendida. Braço esquerdo flexionado, cotovelo voltado para cima, mão do dorso, né? Muito provavelmente foi a segunda vítima alvejada, já que a primeira estava ali na porta, né? Ela, inclusive, vai ter lesões de defesa, né? Ela coloca as mãos para tentar se proteger, viu a amiga sendo executada, tomou os tiros ali deitada na cama e ainda ela leva a mão para tentar se proteger, como vocês vão ver. Estado de conservação, rigidez, estava na mesma condição, mesmo tempo. 6 disparos. Tá?
Orifício de entrada localizado na mão esquerda, orifício tinha característica de borda invertida, ocasião de contusão e enxugo. O projeto transfixou a mão, tendo orifício de saída na região parietal próxima ao pulso esquerdo. Ó, entrou na mão e saiu no pulso ali, né? Ela estava com a mão assim, o tiro pegou e saiu aqui. Orifício número 2, localizado na falange do dedo anelar esquerdo, esse orifício característico, borda invertida, ocasionou saída, contusão de enxugo. Com a violência de ferimento, o osso da mão partiu-se. Orifícios 1 e 2 tiveram a trajetória iniciada pelo dorso da mão esquerda, característico de lesão de defesa ou de proteção de alguma outra região do corpo, como, por exemplo, a cabeça. A pessoa tem contra si uma arma apontada, aí que o tiro quebrou o dedo, né? Ela tem contra si uma arma apontada e ela instintivamente leva as mãos, né, pedindo clemência, pedindo socorro e tentando se proteger, né? É lógico que impossivelmente se defender com as mãos, né? Não é o Superman, mas tentando instintivamente o fazê-lo. Orifício número 3. Orifício número 3, localizado na mão direita, né? Na outra mão aqui, ó, entrada e saída, né? Ela estava com a mão aqui. Orifício número 4, localizado na região lombar, próxima à lombar, o orifício tinha característica de borda invertida. 5, na região próxima à esternal, entre os seios, característico com borda invertida, né, o de entrada. Orifício 6, localizado na parte superior do braço esquerdo, característico com borda invertida. Orifício 7, 6, foram 6. Encontrado orifícios provocados por projetos, lesões provocadas por tiro de raspão que foram encontrados nas seguintes regiões do corpo. Um aqui próximo, aqui no seio, né? Ela de lado ali, o tiro pegou próximo ao seio e ali no braço, né? Esses rasparam ali a pele, né? Na região frontal da cabeça, levemente do lado direito, acima do sobrancelha, um tiro de raspão, característico ter sido efetuado de uma distância próxima da vítima. Tá, ele chegou próximo ali para efetuar o disparo. Outras análises e vestígios. As manchas de sangue presentes na morte violenta consistem em importante subsídio. Foram observadas em loco manchas restritas ao cômodo, onde se encontrava a vítima 2, manchas essas dinâmicas por projeção de respingo. Na parede próxima à cama estava o corpo da vítima, não foi encontrada mancha de sangue de projeção, tendo sido encontrado apenas de respingo na perna direita. Que o atirador desferiu tiros com a vítima já caída, tá? Que mostra ali as imagens 37 e 38. Havia próximo mancha de sangue estática que foi gerada pelo escorrimento da lesão provocada pelo projétil que atingiu as costas da vítima. Tá? Objetos encontrados na cena do crime. Cachimbo, 2 cachimbos artesanais, né? Um prato, utilizados para consumo de caque, isqueiro, bitucas de cigarro, 2 maços de cigarro, uma caneta, agenda, dinheiro, né, R$ 77. E essa posição que ela estava aqui, os cachimbos, os maços de cigarro, né, um cadeado. Na cama foi encontrado cadeado com a chave próxima ao seu corpo. Analisando os dados aqui da dinâmica. 2 mortes violentas resultadas de homicídio perpetrado por uso de instrumento perfluorocantante contundente, né, arma de fogo, disparo de arma de fogo. Né, foram encontrados ainda projéteis, foram avaliados esses projéteis que foram encontrados. 6 disparos em uma vítima, 4 disparos em outra, o que mostra aqui que eu queria chegar. Que mostra que mais de uma arma foi utilizada, tá? Foram 6 disparos numa vítima, 4 disparos em outra e 2 calibres diferentes foram localizados. Mais de uma arma foi utilizada, tá? Dada a diferença dos calibres, inclusive ouso dizer que foi um revólver e uma pistola. E a porta de acesso aqui, à frente da casa, aqui a primeira vítima caída, né, onde ela foi encontrada, tá? Aqui a copa cozinha, aqui o quarto onde foi encontrada a segunda vítima, né? O agressor chegou aqui, efetuou os disparos nela aqui, caiu e executou a segunda vítima no quarto ali com aquelas fotos que vocês viram. Essa é a dinâmica. Onde estava o quarto daquele cidadão que fez a narrativa de que ouviu os disparos, ficou quietinho, saiu depois, viu elas agonizando e já fugiu? Era esse quarto aqui. O que aconteceu? O agressor chegou, efetuou os disparos contra essa pessoa, matou a segunda pessoa e não vasculhou os outros quartos, não vasculhou o imóvel.
veio para matar uma pessoa, encontrou a segunda pessoa, matou com queima de arquivo e saiu. Não imaginando que houvesse mais alguém, não tendo conhecimento de varredura de imóvel, né, não fazendo a avaliação do imóvel e fugindo em seguida. Tem outros laudos aqui antes disso, que eu quero mostrar para vocês. Foram feitos laudos em celulares, foram feitos os exames necroscópicos, foi feito exame no Charles e no Arnóbio quando eles foram presos inicialmente, foram liberados, né? E aí, o último relatório, que é o relatório completo aqui que eu quero passar para vocês, ele se inicia a folhas 637. E depois tem outro a 790. Mas 637 tem o primeiro relatório, e aí a gente já conclui e vai para a votação. Quanto tempo eu tenho, Karina, por favor? Obrigado. 637, o relatório de homicídio. Segundo o relatório, né, dissemos que a investigação tinha chegado a um ponto onde os fatos apurados demonstravam claramente que havia robustos indícios e indicadores de Arnóbio e Charles, restando apenas a análise dos aparelhos celulares. Logo que Vossa Excelência analisou, foi feita a representação, deflagramos a operação Thanatos. E nessa operação nós tivemos as prisões preventivas de Arnóbio e Charles, a busca domiciliar, encontrando um revólver, tá? A busca domiciliar na residência dos parentes, os dois foram interrogados, apenas ratificaram o depoimento, não apresentaram nada de novo. Ambos parecem ter combinado depoimentos muito semelhantes, afirmar que se conheciam, mas não eram amigos. Vejam, eles tanto combinaram que disseram que não eram amigos, não tinham relacionamento, apenas se conheciam. Hoje ele refutou essa versão, falou que mentiu à época na investigação. Outro detalhe importante foi que Arnóbio, quando ouvido em delegacia, alegou que foi embora da cidade meses depois. Por conta de medo que tinha do convivente de Luana, né? Esse convivente é o Nego, com quem Luana teve 2 filhos. Logo mais à frente ficará demonstrado que não parecem ter problemas de convivência, porque as fotos que eles tinham nos celulares mostram que eles eram bem íntimos. Tá? Ou a turma junta com o Nego aqui tomando cerveja, mostrando ali a latinha, batendo papo, tem as conversas ali entre eles, ó, a turma junta, tá? O Arnóbio junto com ele, dando joinha. Que medo é esse, né? Fugiu por causa dele, ouviram o cara falou, não tinha treta nenhuma com ele. Nunca tive problema com ele, nunca ameacei ele, não tenho nada com ele, não. Inclusive, eles tinham filhos, tinham um relacionamento, né? O Charles, o Leca, né? Já tem aqui os dados dele, foi feito o levantamento, né? Esse aqui trombou com a PM tentando jogar droga lá para dentro do presídio e, no confronto, veio a óbito. Tá? Usava o telefone de terceiro, tem aqui as mensagens que ele trocava, toda a avaliação que foi feita aqui do teor. Tá? Outro fato interessante, soubemos que Arnóbio, vulgo Orelha, poderia estar envolvido no crime de fornecer drogas para as vítimas. Essa informação foi passada por integrantes da P2, que chegaram a procurar, que até por eles, porque eles chegaram a procurar Arnóbio da cidade e não encontraram, dando a entender que ele tinha fugido. Essa informação chegou através do cabo PM Adriano Pereira, que à época também trabalhava na P2. Reforçamos o entendimento e ele tinha recebido informação de uma boca de fumo, cujo responsável era o cunhado Orelha, identificado como Arnóbio, que funcionava nas proximidades do bairro Vilar Guanabara. Certo dia, enquanto uma jovem que estava dando informação sobre o local, o referido traficante passou pela rua e flagrou a jovem conversando com o policial reservado. E logo naquela madrugada, ela e outra jovem acabaram mortas a tiro. Assim passaram a suspeitar que Orelha podia estar envolvido no crime. Para concluir, no dia da prisão, Luana, que continuou com seu telefone interceptado no período, assim que soube da prisão de Arnóbio, ligou para o genitor, quando então comentam sobre o assunto, deixando claro que ambos sabem que os presos são os autores do crime. E aqui então, pai, a mãe te falou, o que se faz aqui, paga aqui mesmo, filha. Nossa, viu a capa do jornal da entrevista? Falaram que foi esclarecido. E eles já tinham prova, Luana, você quer que eu te fale? Esse povo que fazem maldade para os outros, Luana, tem que tudo se lascar, você está entendendo? Nossa, mas tadinho do pai da Lulu. E se acontecer alguma coisa da Lulu, prender o pai dele está preso. Ué, mas por que ele foi preso? Foram fazer busca, acharam 38, o pai dele foi preso em flagrante por porte ilegal, nossa. E foram prender ele lá, estava o outro, foi preso ele e o outro menino. Mas eles estavam juntos, sei lá, o outro menino, né? Um foi preso aqui e o outro lá, tá?
segue a conversa, aí eles falam, então, nego que mandou daqui, e diz que foi esclarecida a morte das meninas, e está um ano, e prenderam ele e o outro menino. Está vendo a reportagem aqui agora? Então, o nego disse que já está lá no coque para subir para o convívio. Já pensou? Nossa Senhora, o nego disse que já chegou um salve para o povo lá. Eles vão ter que pedir transferência. Sei lá o que vai ter que fazer com eles. Ele não pode ficar lá preso. Eu não desejo mal para os outros, Luana, mas foi uma maldade o que eles fizeram com essa menina. Você entendeu? Tá, pai, tchau. Tá aqui, ó. Eles já sabiam que tinha sido eles. Não tem nada de conversa, de estar chateado, de foi porque briga. O pai dela não tinha nada a ver com o pastel, não tinha brigado com ninguém e já sabia da situação também. Tá? E eles não sabiam que estavam interceptados. Mais à frente, né, folhas 900 e tralalá, e a gente já encerra. Cadê aqui? Representação, defensoria. Não, pulei demais. Banana, 842. Termina no 842. 842. Análise dos telefones. E aqui, ó. Aprendemos o telefone celular. Cadê? Tá aqui. Senhor delegado, é nosso conhecimento que a investigação foi concluída do duplo homicídio. Pois bem, em 2016, uma importante testemunha apareceu, a Luana, né, que eu passei para vocês, era convivente do Arnóbio. Já em 2020, nos foi solicitado apoio para a conclusão da investigação, que necessitava de mais provas e confirmações. Depois de 6 meses de investigação, com tomada de investigações e interceptações telefônicas, concluindo o inquérito, comprovando as alegações de Luana, inclusive à medida que as investigações avançavam, Arnóbio trocava mensagens pelo aplicativo de WhatsApp com Luana e fazia diversas ameaças, inclusive de morte. Tal fato foi provado. Apreendemos o celular dela e analisamos o conteúdo das mensagens trocadas por Arnóbio. Lembra que ele falava, né? Ele pedia para os pais, não fala no celular, manda o WhatsApp. Ele gostava de mandar o WhatsApp porque achava que não ia cair, né? Em 14/7, os autores Arnóbio e Charles foram presos preventivamente e aguardavam julgamento de instrução marcada para o dia 19 de fevereiro do próximo ano. Ocorre que chegou ao meu conhecimento, através da denúncia recebida, que Arnóbio, mesmo preso, estava fazendo ameaças contra a testemunha Luana, numa clara tentativa de fazê-la mudar o depoimento. Pelo que soubemos, Luana até se mudou de residência, pois teme por sua vida, já que atualmente vive em companhia de seus filhos menores de idade. Ela também não nos procurou, pois teme que tal solicitação gere problemas. Recebemos o áudio e as mensagens de texto que comprovam as ameaças. O Arnóbio, online, com a foto dele ali no WhatsApp, tá? Diz o seguinte aqui, ó. Você me entregar para a polícia, você vai ver o que eu dei teu nome lá, só para você confirmar que não fui eu, e outra também. Celular eu dei da minha filha. Você sabe, você está usando o celular dela e falando as coisas de droga lá naquele celular. Se der problema, vai dar para você, para o teu maridinho, e você falar alguma coisa de mim, eu vou acabar com a tua vida. Mas claro que isso precisa, ele já foi condenado por coação no curso de processo, ela era testemunha, e ele está ameaçando a testemunha. Se falar, ele vai acabar com a vida dela. Outras ligações aqui, né? Fácil colocar o rojão nos lábios dos outros, sendo que foi você que fala de mim nas delegacias. Colocando eu no BO, sei que você faz. Aí ela fala, tá. Você deveria ter confiança do que fez e arcar sozinho, né? Ele fala, tá tudo lá, você falando do comando e tudo mais. Olha lá, ele sabendo do depoimento. Tá lá o papel do advogado, tem acesso às 600 primeiras vezes que você me denunciou, foi em 2016. Olha lá ele falando, sabendo o depoimento dela, sabendo que ela tinha falado em 2016. Aqui ele falando, ó, advogado passou aqui e tem 600 folhas e tem lá a denúncia que você fez em 2016. Não, a primeira em 2016. Ela fala, você devia ter consciência do que você fez. Está tudo lá, você falando do comando e tudo mais que ela fala. Aí ele coloca aqui, então você cagueta a gente que não tem nada a ver. Só fui lá porque você citou meu nome, mais nada, né?
Aí, em seguida, tem aquela informação, o chip usado por Arnóbio, que trocou mensagem, está cadastrado em Maria da Silva Franco, que é a genitora de Eric, que está preso no mesmo pavilhão que Arnóbio, né? Usam a mãe para fazer o cadastro dos chips lá e colocar esses chips para dentro. Muito possivelmente a mãe entrou com esse chip aí e entregou para ele. Vocês imaginem como a mãe precisou se sujeitar para isso acontecer. Oi, vixe, é você? Não quero falar com você não. Ó, faz favor, que eu tenho para te falar. Cara, você tem noção do tamanho do problema que você está me arrumando? Aí ela fala, eu estou arrumando problema? Ele fala, seu marido, Valdomiro, já veio aqui, já saiu do problema. Fala que não tem nada a ver com o problema, entendeu? Aí nós vai entrar na linha com os outros. O PCC é coisa que eu não estou querendo, entendeu? Eu quero acertar com você aí de boa, que nós temos uma filha, entendeu? Olha a cagada que você está fazendo. Aí ele fala, então, para você tá tudo certo, tudo da hora, tudo legal? Ela falou, quem fez o problema foi você e esse outro aí. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá bom. Tá tudo da hora, tá tudo legal, então. É isso que você quer, né? Ideia, né? Então pode seguir o trâmite, então? Ela falou, uai, Arob, você sabe o que pode fazer. Você sabe o que pode fazer. Ela, tá bom, tchau. Esse foi o áudio que eu passei para vocês. Esse foi o último depoimento, né? A última degravação aí que foi feita das interceptações feitas a ele. Para quem ainda não participou do júri, como é que nós julgamos aqui nos finalmente? Nós julgamos aqui por maioria, por isso nós estamos em 7 jurados. 4 votos no mesmo sentido definem o resultado. 4 votos para sim ou 4 votos para não. As senhoras e o senhor vão receber duas cédulas, 2 monossílabos, sim e não, dobráveis. Todas as perguntas aqui, tudo é muito mais formal, ao invés de perguntas, são quesitos. O que são os quesitos? Perguntas. Tá? Todas as perguntas, por mais complexas que elas pareçam, elas têm respostas simples, sim e não. Tá? Primeira pergunta, no dia tal, hora tal, as vítimas receberam disparos de arma de fogo e produziram lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de folhas tais? Data, hora, local, página dos autos, nada disso está sendo perguntado. A pergunta é a seguinte, as vítimas morreram em razão dos disparos? Sim ou não? Materialidade, sim ou não? Sim. Tudo bem? Vai passar o primeiro oficial de justiça colhendo os votos válidos. Vossas Excelências vão colocar a mão dentro do óbolo, dentro da urna, e vão depositar o voto que diz que responde à pergunta. A íntima convicção formada a respeito daquela pergunta que foi realizada. Depositem o voto válido, vai sobrar um voto na mão, vai sobrar o descarte. Confiram o descarte. Eu não tenho mais franja, eu perdi toda a minha franja olhando Vossas Excelências votando. Vossas Excelências não querem deixar o outro jurado ver como estão votando e colocam as 2 cédulas juntas. Aí já começa a cair o meio da cabeça para trás. Eu já vou ficar completamente careca por causa disso. Então eu já nem olho para as senhoras nem para o senhor quando for votar. Que eu não aguento, eu não consigo mais. 444 júris hoje completados, não consigo mais olhar para vocês. Porque eu tenho medo de Vossas Excelências se confundirem. E vejam só, uma confusão do 4-3 para o sim vira 4-3 para o não. E ao invés de estarmos fazendo justiças, sendo justos com nossa consciência, continuaremos fazendo justiça, porque aqui qualquer decisão é justiça, porque é decorrente da forma mais democrática de justiça existente no país. Mas não estaremos sendo justos com a nossa íntima convicção. Não estaremos sendo justos com o que gostaríamos que o julgamento fosse favorável ou desfavorável. Por uma confusão. Então peço, colocando o voto válido, a cédula de descarte confiram. Porque se fizerem confusão, hoje são só 2 vítimas, são só uma votação bem tranquila. Na semana que vem serão 6 acusados, serão 6 séries de votação, 2 crimes, 2 séries de crimes para cada acusado. Serão 12 votações e a gente vai ter em torno de 70 quesitos. Então, para fazer uma confusão é fácil, porque recebe as 2 cédulas, vota o voto válido, deposita o voto de descarte com o segundo oficial de justiça, traz para o juiz, ele apura só os votos válidos, chegando no 4º voto para sim ou para não, ele para a votação, a gente mistura todas as cédulas, separa os sims, separa os nãos, entrega sim e não para cada um dos jurados e repete o procedimento 70 vezes. Não é difícil a gente fazer uma confusão. Então eu peço, sim na mão direita, não na mão esquerda. Facilita o nosso serviço. Coloca o voto válido no primeiro quesito, sim para a materialidade. Sim, o crime se deu dessa maneira. Elas não morreram por tosse cumprida, não morreram por Covid, não morreram por outra razão, a não ser pelos disparos recebidos que provocaram as lesões descritas no laudo. Sim. Deposita o sim, colhe o não no descarte, a gente verifica aqui 4 votos Doutor, no mesmo mais um sentido. minuto, tá? Feitos os 4 votos no mesmo sentido, encerra a apuração. Encerra a apuração daquela votação e a gente passa para o seguinte voto. O acusado foi responsável?
ele, ao que consta e ao que está na denúncia, quem efetuou os disparos, quem entrou efetivamente, foi o Charles. Quem efetuou os disparos foi o Charles. Ele estava na moto que deu liga, que levou ao local e que deu fuga ao local. Todos, de acordo com o artigo 29, todos respondem pelo mesmo crime. Quem atirou e quem levou. Por quê? O motivo era dele, Arnob. O motivo era do Oreia. O executor foi o Charles. O executor foi o Charles, mas a razão era ele. Ele levou para matar. Ele se gabou com a sua companheira dizendo, elas morreram porque não mereciam mais continuar vivendo. Ele era a razão. E o motivo era ela ter sido vista entregando a boca dele no local. Segundo quesito, autoria. Foi ele está negando, mas foi ele. Hoje ele está negando e delatando o Charles, coisa que ele não tinha feito até então. Como é que ele sabe? Não soube explicar como é que ele sabia. Porque ele levou, porque ele é a razão, porque ele estava lá. Terceiro quesito, esse aqui é complicado. O jurado absolve o acusado? Houve uma inversão aqui. Primeiro eu digo que ele matou e mostro como ele matou, materialidade. Que foi ele, segundo quesito, comprovo que foi ele. No terceiro quesito, o jurado absolve, o legislador inverteu a pergunta. Aqui, para condenarmos, nós precisamos não absolver. A essa pergunta o jurado absolve, a resposta deve ser não. Não absolvendo, ele estará condenado. E aí a gente passa só para as qualificadoras. O crime foi cometido em razão de motivo torpe, irritude, da dívida de droga com ele. Essa denúncia, tá? Nós apuramos que essa denúncia feita ao policial foi em razão desse problema com a droga. Tá? Ela ter ido pedir fiado, ela ter questionado a dívida que ela estava tendo, não ter tido isso aceito e ter ido delatá-lo à polícia, para se livrar dessa situação. Mais do que torpe, mais do que abjeto, mais do que repugnante, sim, a esse quesito. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pela conduta dele? A essa pergunta eu peço que Vossa Excelência se lembre dos disparos na mão. Tão indefesa que elas estavam, que elas tentaram colocar as mãos para se proteger, para suplicar, para tentar evitar que aquilo acontecesse. Tá? Isso é comum, tanto em golpes de faca quanto em disparos de arma de fogo. A vítima tenta colocar a mão para se salvar. Sim, recurso que dificultou a defesa. O acusado agiu para assegurar a impunidade em relação ao crime? Ao tráfico de drogas. Sim, ao tráfico de drogas. Ele queria evitar que a boca dele tivesse a ação da polícia. Em seguida, a gente passa para os mesmos quesitos em razão da segunda vítima. Um em relação da Jennifer e o outro em relação à vítima Tainara. Doutor, só para concluir, não vai ser sequer quesitado a coação no curso do processo, que já foi julgada em outro processo. Né? Esses são os quesitos, essas são as qualificadoras, homicídio triplamente qualificado contra duas vítimas, que é o que ele merece. Nós acabamos com o tráfico de droga no Brasil? Não. Nós acabamos com o tráfico de drogas entre Alagoas? Muito menos. Nós tivemos a visualização ou a repercussão a esse caso que se deveria pela operação que foi realizada, por toda a investigação e por todo esse enredo que foi feito. Nós tivemos toda a repercussão necessária? Não. Mas nós, sociedade de Três Lagoas, aqui envolvidos, estaremos dizendo, aqui nós não aceitamos esse tipo de comportamento. Aqui nós não aceitamos que o tráfico de drogas dê as ordens. E que um biqueiro, ou que um dono de carga, ou que um grande traficante venha dizer ou tratar as pessoas aqui da forma com que bem entende, para que o crime seja o controlador das nossas ações, porque ele já está batendo na nossa porta. É o furto que está acontecendo na sua casa, é o roubo que está acontecendo ali na lagoa, é a criminalidade que está chegando nos nossos bairros. E é a resposta que nós precisamos dar. Homicídio, duplo homicídio, triplamente qualificado, que é o que peço e era o que tinha, Excelência. O senhor jurado já quer ter o banheiro, alguma coisa? Então fazer um intervalo 5 minutinhos, só para levantarmos um pouquinho o banheiro. Aí para quem está no seu depois retornaremos com a fala da defesa. Então até daqui a pouco.